Olá, bom dia. O dia. O dia. São 6h08 da manhã de uma segunda-feira, do dia 10 de abril de 2023 e vamos lá. E sobre o que nós vamos falar? Primeiro, primeiro é bom a gente imaginar, sim, quantos dias a gente pode levar sem saber notícias do mundo de lá. Essa pergunta Deus esteve a me falar. Fiquei pensando, se a cabeça não viesse a se comunicar, sim, com os pés do lugar, o que os pés poderiam realizar? Sabendo ele que ele precisa executar aquilo que a cabeça ordenar. Não deveria ser mesmo fácil para alguém esperar e a ordem não chegar. Imagine os pés ali a se impacientar, colocava para movimentar, procurando a melhor posição para na hora da ordem chegar, ele saber exatamente usar a sua própria sabedoria, que lhe é peculiar. Mas os dias estiveram a passar e nada da cabeça a falar. Os pés resolveram então comunicar, sem se comunicar com o tronco, mandando mensagem para a cabeça se manifestar, porque do jeito que a coisa estava a ficar, que os próprios pés poderiam se estragar dentro daquele ambiente que os pés estavam a pisar. Mas o tronco, ali resolvendo o seu depoimento, disse para os pés: olha, os braços também estão a questionar um posicionamento que também está a esperar da cabeça do lugar, mas a cabeça parece se desgovernar dentro de um ambiente que nós mesmos não sabemos como decifrar, ter uma ideia melhor do lugar. Os pés, sabendo que ele conjunto, não estava só, de algum modo o conjunto pé resolveu se aliviar. Assim, pôde de fato os pés ali, um movimento aqui, outro acolá, com o tronco a sustentar, dizendo para os pés que os braços estavam a procurar também uma forma de se formar. Mas o tronco, tendo ligação direta com a cabeça, resolveu o pescoço usar. E disse para o pescoço uma mensagem enviar para a cabeça se atinar sobre as coisas do lugar. E a cabeça, naquele momento a cabeça esteve a solicitar aos braços que as suas mãos pudessem usar, tirar a cabeça do lugar para o tronco poder enxergar a dificuldade que é ser cabeça no lugar, com tanta coisa para realizar,
mas a própria cabeça também tinha que procurar um ambiente propício para se sustentar. Como é difícil, sim, como é difícil ser gente no lugar. Sabendo que não pode se desconjuntar, se descomunicar, que é necessário o tempo todo, o mensageiro passar pelos caminhos que o corpo está a mostrar para todo um conceito de mundo se formar, saber ampliar, saber limitar, saber ampliar, saber limitar. Imagine as mãos, elas terem que executar aquilo que os pés não conseguem mais alcançar. E você pede bananeira virar. E o tempo todo assim, com as mãos caminhar. Fácil com toda certeza. Não poderia essa ação, as mãos, executar? E se a cabeça tivesse que rolar aqui e acolá, rolar, procurando uma maneira de se alimentar, porque as mãos estavam a executar o trabalho que os pés não conseguiam mais realizar. Assim, tudo ficaria fora do lugar. O eixo, com toda certeza, não iria aguentar. Como é que o eixo poderia sustentar as coisas tão fora do lugar? A questão seria de registrar. Sim, quem sabe registrar a tarefa que cada um tivesse que executar e assim a cabeça aliviar. Nesse momento, com certeza, a cabeça teria que vasculhar, sim, os caminhos que ela teria que usar para braço sustentar, mão poder trabalhar, pernas, pés e o próprio tronco saber exatamente a sua parte no lugar, para não haver nenhum tipo de confusão e essa confusão se usar para nada se realizar. Clareza no olhar, clareza no escutar, clareza no falar, no alimentar, clareza nos sentidos que podemos usar para a nossa vida limitar e ampliar. Mas quem teria essa coragem de convidar a clareza para regras se formar e cada um saber exatamente como deve se comportar? Assim, a régua iria passar, a balança iria convidar e a própria balança teria que se curvar para as regras do lugar sem ter que usar desculpa para se justificar. Justificação teria que ser de fato de cunho particular, não regra geral no lugar. Imagine o olho falar para a boca, que a boca sabia que jiló costumava amargar. Portanto, a boca não poderia justificar
sim, o uso do jiló no lugar só para se beneficiar e poder colocar dente para quarar, enquanto os outros estavam a toda uma arcada dentária se prejudicar. Sim, já que açúcar costuma, de fato, e muito nos prejudicar. Imagine se eu um limão pegar, usando a desculpa de que o limão esteve a azedar e eu precisei pegar 1 quilo de açúcar aqui, outro quilo acolá, e quilo, me recusando mesmo a usar, sim, coisa simples que é somar, e daqui a pouco tem 1 tonelada, 10, 20, 100, 200, 1.000 toneladas a passar com a desculpa de que eu não sabia. Eu não sabia que o limão costumava amargar. Eu desejei apenas juntar o limão com a água do lugar. Não consegui mesmo tomar. Fui pegando uma açuquinha aqui, uma açuquinha acolá, uma açuquinha. E aí isso se tornar razoável no lugar. Quem é que poderia acreditar que alguém que tem paladar não sabe que o limão costuma amargar, azedar, que é a sua característica peculiar e de cunho muito particular, com rota clara, 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 em cada lugar que ele esteve a desejar, ao ponto da própria cabeça ele prejudicar. Imagine, imagine se isso é algo que a gente pode justificar. Imagine se eu pegar um tubarão, um tubarão em alto mar, e eu for de fato o tubarão analisar, encontro uma perna aqui, um braço acolá, um pedaço de tronco aqui, um pedaço de tronco lá, e depois eu vou falar que o tubarão não costumava se alimentar das pessoas que saíam para pescar. Imagine desconsiderar o olhar, a capacidade de enxergar e ainda justificar, dizendo que aquilo é um pedaço de plástico que estiver a jogar. Aí, sabe como é que é? A maresia passava aqui, aí deu esse formato. Ah, a questão é que uma coisa é um caso particular, sim, um débil mental num lugar. Uma coisa, a debilidade da mente. A outra coisa é a gente generalizar e o retardamento ser regra básica e até particular. E todas as vezes que a gente precisar, a gente pegar a regra do retardamento. E aí, folha de papel a se acumular. E onde é que eu tenho que socar tanta folha de papel? Se eu viesse a colocar, sim, na fossa do lugar, não, aí poderia, de fato, a própria fossa é complicar. É melhor, de fato, o aparelho digestivo. É melhor o aparelho digestivo usar. E não importar se o tronco vai ou não vai aguentar, a gente vai simplesmente colocar o papel no lugar onde jamais a gente poderia mesmo realizar na ordem.
na ordem alfabética. Sim, porque é beabá. Imagine se de fato eu, um inquérito corporal formar, e eu for consultar, sim, uma fila enorme pegar, e procurar, e alguém chegar e me falar, olha, tem que ir na fila entrar, colocar todas as suas características lá, sim, e não queira, de fato, sabe como é que é? O tipo usar a mão para tapear, tapinha nas costas, tem que ser claro, é claro. Sabe como é que é? As pernas costumam carregar a carteira. Se não usar a mão para a carteira pegar e a sua característica você clarear, ó, você vai penar, o inquérito corporal você não vai encontrar. Então, deixe com clareza o montante que a carteira está a carregar. Aí a gente vai saber. Vai saber se a gente pode ou não pode lhe ajudar. Imagine o beabá. E a ordem? A ordem o tempo todo se beneficiar porque o próprio inquérito corporal vai consultar. E assim vai poder acordar, sim, analisando a carteira. Puxa vida. Não, vamos deixar caducar. Não, vamos deixar. Quando tiver próximo, se quiser, ou então a gente vai processar. Você sabe como é que é processar? Para o intestino grosso. A gente vai de fato jogar. E aí a gente vai, sabe como é que é? Poder ou convidar ou prejudicar. E saber que com nós, não pode. Não pode, de fato, é duplicar. Duplicidade. O que eu poderia mesmo falar para o conceito de duplicar. Sim, sabe como é que é eu dizer para as minhas pernas? Você precisa se dobrar. Sim, a ordem do lugar e a duplicidade você precisa executar. Puxa vida. Você ficar a imaginar que você precisa ser duplicata no lugar, duplicata para a mão não denunciar, sim, os rastros que você está a deixar, e aí você poder, de fato, 2 carteiras de identidade você tirar. E se eu precisar do meu horizonte ampliar, entro de novo para uma nova carteira. E quantas carteiras de identidade eu desejar, eu vou poder tirar sem não mais importar com as pernas. Essas passam mesmo. Não sei. Se viram cobra, rasteja aqui, rasteja acolá, joga aqui, joga acolá. O que há de importar? Se eu posso, a cada momento que eu precisar, uma carteira nova tirar para o meu inquérito corporal fundamentar. Eu fico mesmo a pensar qual é a utilidade, sim, de órgão. Sim, porque sabe como é que é de órgão público do lugar? Porque esse órgão particular sabe exatamente o que realizar para o próprio órgão público prejudicar, porque uma fortuna gastar para concurso realizar, porque uma fortuna gastar para de vez em quando uma reforma aqui, outra reforma acolá, por que não simplificar? Puxa vida. Imagine se eu viesse a convidar o Juscelino. Sim, eu viesse a convidar Juscelino, por favor.
Eu queria que você pudesse mesmo me explicar qual a utilidade de tanta casa se formar, assim, para um corpo aqui, outro corpo acolá, um corpo aqui, outro corpo acolá, um corpo aqui, outro corpo acolá, se criar. Se o fundamento do lugar a gente nem sabe onde foi parar, porque simplesmente esqueceram, sim, de registrar. E onde é que eu vou me amparar? Eu teria mesmo que cada casa fechar. Suspensão. Tem que haver a suspensão para de fato saber se aquilo que a casa esteve a realizar é plausível de se continuar. Sim, porque ninguém pode caminhar no ar. Se eu um concurso for prestar e ali com o psicólogo for estar e uma regrinha simples mandava desenhar uma casa e você não colocar o chão para a casa se sustentar, nem para as pessoas ali se pisar, com toda certeza eu não tinha nenhum tipo de perspectiva de minha carteira de trabalho assinar. Imagine algo maior. Sim, se ali o psicólogo viesse a me convidar para todo um país, eu pudesse desenhar. E aí, eu, sem ter a noção mesmo de como isso realizar, perguntar para o psicólogo. Eu só queria que viesse me falar o que um país costuma realizar. Para eu ter uma noção do que eu vou desenhar. O psicólogo certamente iria me falar. Até há pouco eu não tinha nem noção. Ninguém nunca esteve a me perguntar o que um país costuma realizar. Eu sei que uma casa costuma realizar. Sim, tem uma porta que você vai entrar. Geralmente tem uma sala, considerada sala de recebimento. Sim, um estranho vai chegar, vai sentar e para dentro não pode, a não ser se você convidar. Tem quartos para se descansar o corpo, tronco, cabeça, pés, mãos, pernas, braços, essas coisas. Tem até o lugar da cozinha. Se me perguntaram o que uma casa faz, realiza, eu poderia. Mas aqui me disseram, peça para desenhar um país. Um país. Caberia um país açúcar, sim, buscar açúcar, comercializar, açúcar plantar e um formigueiro virar. Porque se for isso, eu sei como é que eu vou desenhar um país. É só um montante de terra, eu colocar um buraco, de fato eu ali fundar, e colocar uma formiga aqui, outra acolá, aqui e acolá, e toda uma base do formigueiro eu colocar escravo. Sim, carregando um turrão de açúcar aqui, outro turrão de açúcar acolá. Se for esse o desenho psicólogo que eu tiver que realizar, eu assim, se é isso que um país, se esse é o retrato fiel do lugar. Se o papel do país, se o país realizar for de fato
uma espécie, vamos colocar de banco particular, eu vou pedir a caixa de tio Patinhas, sim, para eu poder lá entrar, ter uma noção do que se tem lá. Assim eu vou poder um quadrado formar, colocar alguns dentro, sim, a mergulhar, conforme o tio Patinhas costumava realizar, e os outros ali, carregando a caixa. Caixa e corpo a tombar, corpo a tombar, corpo a tombar, mas a caixa ninguém pode de fato entrar. É só para aqueles que o psicólogo ia me falar se o papel de um país fosse essa caixa, a dos privilegiados ali está, mergulhando em alto mar, e outros a carregar, é o desenho, o retrato fiel. Você tem que realizar. Mas aí alguém bate na porta avisando ao psicólogo que tem hora para terminar. Naquele momento, um outro resolve perguntar. É o Juscelino do lugar. Juscelino, então, vai falar. Doutor, se eu soubesse simplificar, eu não precisava pagar o maior arquiteto que por aqui esteve a passar. Para uma caixa preta se criar. Eu que estive a estudar, tentando de algum modo alcançar o conceito do que um país costuma realizar, com 3 casas dinâmicas que poderiam se juntar e se separar, seria mais fácil um buraco, sim, eu cavar, um turrãozinho de pedra, quer dizer, um turrãozinho de água, não, um turrãozinho de ar, colocar, seria mais fácil uma caixa d'água, quer dizer, uma caixa de ar, não, uma caixa de pedra, colocar. E eu poderia mesmo colocar se um túnel, sim, e ali o povo jogar. Para o tempo todo nadar, 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 nadar. E com certeza alguém iria gritar: continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Porque no mar de lama, quer dizer, de merda, quer dizer, de fezes, a gente vai continuar. Seria a representação perfeita do lugar. O psicólogo, com toda certeza, ali, sabendo que ele não poderia retratar aquilo que nós estávamos a falar, chamou alguém de cunho muito particular e disse: é bom você nos ajudar, o tempo já está a acabar, eu não quero ninguém reprovar. Qual é o retrato do que um país costuma realizar? Aquele alguém resolveu apitar. Toda uma tropa esteve a passar. Calango, desfilando. Pois que o calango esteve a passar, os fantasmas, tudo vestido de branco, vai passar. Depois, aí fumaça, porque fumaça é alto mar, colorindo e tudo. Aí, por fim, os peixes ali, sabe como é que é? A arcada dentária. Sim, a que a cabeça estava a carregar. Resolveu mesmo reclamar. Dizendo, se um retrato
de um país a gente desejar formar, é preciso a realidade a gente encarar. Vamos de fato nosso horizonte, sim, alardear. Vamos de fato pegar boca e colocar dente para aquarar. Uma perguntinha aqui, outra acolá, uma perguntinha aqui, outra acolá. E um retrato falado a gente formar com a consciência que cada um esteve a conquistar. Porque cada um certamente tem doutorado, sim, a apresentar. E com tanto doutorado em tanto lugar, fica difícil mesmo a gente acreditar que a gente não sabia que Giló costumava amargar ao ponto da própria arcada dentária prejudicar. Já que a arcada dentária sabe muito bem que não é bom todo dia amargar. Porque se a gente todo dia amargar, com toda certeza a gente vai precisar de pegar. Sabe como é que é? Tonelada de açúcar aqui, tonelada de açúcar lá. Se a gente tem sabedoria, sabe. Sabe muito bem enxergar o papel de um limão. Galego, então. Então, eu vou poder, de fato, sentar. E a minha simples teoria. Eu vou poder mesmo, poder levantar. Mas é com conhecimento de causa. Assim, conhecimento popular. Conhecimento popular. Conhecimento que doutor esteve a conquistar. Cada doutor pode usar para uma pergunta formar, respeitando conhecimento popular, de cunho particular. Eu não posso, de fato, numa cozinha entrar e dizer para uma dona de casa que eu não sei que um vinagre costuma azedar e qual é o papel de vinagre. Eu querer, de fato, me retardar ao ponto de eu perguntar para uma dona de casa se ela usa vinagre para, de fato, carne fritar. Com certeza é uma grande oportunidade para a dona de casa pegar o próprio vinagre e dar para ele tomar. E dizer assim, veja se seus órgãos internos, veja se eles vão de fato pururuca virar. Porque se pururuca virar, meu filho, é certeza de que a dona de casa vai lhe colocar no seu devido lugar. Porque uma coisa, de fato, é a gente não ter a compreensão do tal. Sabe como é que é da teoria que a dona de casa esteve a usar? A outra coisa é a gente pegar salto alto para na cozinha entrar. Aí sabe como é que é, pururuca? Se a gente esteve a passar na porta, sabe como é que é? Do condado, para a gente, de algum modo, se beneficiar, bem não vai ficar. Mas como a gente pode, o chinelinho da humildade, a gente pode mesmo usar o conhecimento para perguntar aquilo que de fato vai retratar a imagem que a gente quer alcançar do país que a gente está a morar. Beleza. É só lançar a pergunta e com toda certeza, imediatamente a resposta vai chegar. É tomar lá da cá. Com salto alto, eu sugiro mesmo ninguém se apresentar. Não pense que a dona de casa seja adepta. Sim, adepta de, sabe como é que é? Tamanquinho.
Ó, estamos aqui em usar para querer o tempo todo surfar no mar de onda do celebrizar. É um conselho. Dizem que conselho não é para a gente dar, é para a gente vivenciar. Assim, quando o divino me diz para eu um retrato falado, eu ali buscar, eu disse, eu vou vivenciar a vida do lugar. Assim eu vou poder ser o retrato falado. Vou poder falar. Eu vou poder falar da teoria que aqui se costuma praticar. E fica muito difícil. Quando a gente tem conhecimento de causa, não importa a linguagem que a gente vai usar, a gente sabe mesmo, que se eu colocar açúcar no lugar e uma boa dose de vinagre, ali eu despejar, olha, não tem como a gente não identificar. Coisa simples. O azedo e o doce do lugar. Imagine se eu pegar uma dose de fel. Sim, sabe como é que é fel? E ali misturar. É coisa básica. É coisa básica. De que adianta a gente, doutor, virar se a gente não sabe nem o que é um beabá? É por isso que com doutor não dá. Mas com gente simples, qualquer um pode falar. Linguagem de doutor, deixe para doutor. Deixe para doutor. Se eu quisesse me doutorar, eu poderia realizar sentando em qualquer cadeira de qualquer lugar. Eu nunca estive disso, duvidar. Mas eu preferi a linguagem popular. Sabe como é que é? Olha, fala lá, eu respondo de cá. Fala, respondo tranquilo. No tete a tete, no olho a olho, linguagem simples, porque ninguém nasce doutor, não. Ninguém nasce doutor, nem aqui, nem acolá. Todos que aqui nascem com possibilidades. Sim, com possibilidades da sua realidade alcançar. Uns chegam doutor com tanta facilidade, outros têm que buscar enxergar a própria realidade para poder, de fato, caminhar para um outro tipo de verdade que quer alcançar. Portanto, em condições de igualdade, sim, nós podemos, de fato, conversar. Cada um dentro do seu útero, de cunho particular. Porque dentro do útero, com toda certeza, ainda que a mãe venha comer caviar, as condições de vida é a que o Criador esteve a criar. Ali sim, nós podemos de fato nadar no líquido amniótico que o Criador esteve a criar. E assim é sem ter medo. Sem ter medo. Porque não existe medo em quem aqui está. Se tiver medo, é em outro lugar. Aqui não tem medo de abocanhar nenhuma pergunta de nenhum lugar. Conheço beabá. E se eu conheço e tenho um domínio do beabá, imagine se doutor eu virar. Mas isso está longe de eu desejar. Respeito as criancinhas do lugar. Já que com criancinha eu costumo mesmo brincar.
E se tem uma coisa que eu gosto mesmo de realizar, é no tete a tete com criancinha. Com criancinha conversar. E eu faço isso sem nenhum tipo de pesar. Gosto de com criancinha estar. E durante muito tempo, eu estive mesmo a conquistar. Sabe como é que é? Um doutorado aqui, outro doutorado lá, um doutorado aqui, doutorado. O divino fez questão. Sim, o divino fez questão. Sim, sabe quando é convívio com o espírito de elevação? O divino me diz, entre mesmo para a compreensão. Não se despreza conhecimento, não. Imagine, eu ter que mesmo conviver com o espírito de elevação para ser doutora de montão. Mas como, de fato, pátria é sinônimo de união, eu disse para o divino, olha, vamos deixar a doutoração. É melhor, de fato, eu caminhar de acordo com a situação. Aqui não tem doutor, não. Mas é título, tem muito título de elevação. Doutor não tem, não. A Bíblia nos diz assim. Aqui não tem doutor, não. Título de elevação, sim. Doutor? Doutor é o filho da criação. Olha, aquele ali sabe. E como ele me disse, olha, aqueles doutores, se aqueles que estiveram a se apresentar aqui, sim, querendo tomar conta de mim, o divino disse, entre para aprender essa doutoração aí, para ver se vai restar alguma coisa do que eles trazem para ti. Sobrou nada não. Mas amigos eu estive a construir. Sim, esse sim. Posso entrar ali, com aqueles amigos, e ali, e até conversar, sorrir, mas cada um resolveu também imaginar assim, para que serve aquilo ali? Os títulos servem para nada não. Melhor a gente de fato usar a linguagem do povão. A linguagem do povão é um cafezinho aqui, é a compreensão. Se a gente não saber de fato falar a linguagem do coração, já sabe, a gente perde a razão. E eu não quero perder a razão. Eu tenho conhecimento. E não é de elevação, não. Conhecimento. Como é que é? De nação. Bom dia. E nação significa união. Sem título de elevação. Apenas de compreensão. Bom dia e obrigado.